Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estaremos lendo hoje o capítulo de número 43 do livro de Ezequiel, o retorno da glória de Deus. Abra aí a sua Bíblia nesse capítulo de número 43 para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir, sabendo que Ezequiel foi escrito para incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glórias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Abra aí então sua Bíblia e, se preferir também, pode entrar no blog site jamaisdesista.com.br. Passamos dos 10 milhões de usuários, de visualizações, e nós estamos bem nesse dia em que nós estamos gravando esse capítulo, nós passamos das 10 milhões de visualizações no jamaisdesista.com.br. Muito obrigado você que está acessando. Entre lá e você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Nós nos encontramos na terceira parte, já vimos duas. A primeira, do capítulo 1 ao 24, vimos os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém, a preocupação do profeta com o passado e com o presente de Jerusalém. Depois nós vimos, dos capítulos 25 ao 32, uma sessão de oráculos contra as outras nações, com foco na destruição delas. E agora estamos vendo a terceira e última parte, proposta para o livro de Ezequiel, com foco nas futuras bênçãos de restauração que Judá gozaria após o exílio. Nós estamos vendo então, aqui nós estamos nesse capítulo fantástico, do capítulo 43, nós veremos o retorno da glória de Deus. Aquele ser que nós já falamos, que guiava Ezequiel, continuou a conduzi-lo. E agora ele estava levando ele para a porta leste, a porta do Oriente, e ali surge diante dele o quê? A glória de Deus de Israel, que vinha do caminho do Oriente. Impressionou a voz como de muitas águas e a terra sendo resplandecida com sua própria glória. Esse anjo tinha dado instruções para Ezequiel: ver, ouvir e tudo narrar. Anteriormente, Ezequiel tivera uma visão da glória do Senhor deixando Jerusalém. Aqui ele testemunhou o seu retorno. A glória chegou do leste, a mesma direção que havia tomado ao partir. Era da mesma aparência a visão que teve quando Deus veio destruir a cidade com aquelas que teve junto ao rio Quebar. E ele, não resistindo, caiu com seu rosto em terra. A glória do Senhor também havia enchido o tabernáculo e o templo de Salomão quando da sua dedicação, conforme já falamos também. E agora ela entrava no templo pelo caminho da porta oriental. O templo do período da restauração não foi construído segundo o modelo de visão de Ezequiel. Era uma estrutura mais modesta que o templo de Salomão. Entretanto, Ageu predisse que a glória do segundo templo excederia e muito a do primeiro. Essa esperança da glória de Deus vindo ao segundo templo foi cumprida, além da expectativa, quando Jesus fez morada entre o povo e a sua glória foi revelada. Ele, o próprio, era o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, ele próprio. Entrou no templo e encheu também o templo. Foi nesse instante que ouviu a voz que vinha de dentro do templo de um ser que falava com ele. E ele lhe disse que este era o lugar do seu trono e o lugar para a sola dos seus pés, onde ali viveria para sempre, entre os israelitas. O templo de Jerusalém era o lugar onde Deus tinha o seu trono. Ele estava entronizado acima da arca, no lugar santíssimo. Por causa da sua moradia junto com eles, a nação de Israel jamais contaminaria o seu santo monte, nem eles, nem os seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis e em seus santuários nos montes. Nos versos 8 e 9, ele fala de uma intimidade tão grande com os israelitas que os separavam. Eles eram uma parede, e foi por ela que ele viu e ouviu o que eles contaminaram seu santo nome com suas práticas repugnantes. Eles deveriam se afastar dessas práticas dos seus ídolos sem vida, e ele viveria para sempre com eles. Hoje,
em Cristo Jesus, nenhuma barreira há entre nós e o nosso Deus. E o convite de Hebreus 10, 19 é de ousadia para entrarmos no Santo dos Santos, onde lá temos um sumo sacerdote para sempre. Ezequiel, sendo tratado aqui de filho do homem, deveria descrever o templo para a nação de Israel, para aqueles que ficassem envergonhados dos seus pecados. Eles deveriam analisar o modelo a serem observados, se iriam ou não ficarem envergonhados. Se ficassem, deveria o Filho do Homem mostrar a planta do templo, a sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Deveria ele, por escrito, essas coisas diante deles, para que fossem fiéis à planta e seguissem as suas estipulações. Verso 11. Como os modelos dos santuários, as plantas para o templo na visão de Ezequiel eram de origem divina. Como Moisés, que havia dado a Israel as leis para o tabernáculo, Ezequiel viu a promessa apenas à distância, numa visão. O verso 12 fala claramente que era a lei do templo. A visão do templo que foi concebida, ou que foi concedida a Ezequiel, é o único código de lei cerimonial da Bíblia que não foi proveniente da boca de Moisés. Como Moisés, Ezequiel recebeu a lei durante a sua permanência numa alta montanha. Em seguida, versos 13 a 17, continua o ser angelical, as suas medições falando das medidas do altar e de suas características, envolvendo a fornalha do altar, a saliência superior, suas obras, calhas, degraus. O altar era construído como uma série de plataformas, cada uma menor que a imediatamente inferior, reminiscências dos zigurates mesopotâmicos. Os rabinos antigos tiveram muitas discussões sobre esse altar, uma vez que a sua construção contrariava a ordem de que o altar não deveria ter degraus. Dos versos 18 ao 27 são dadas determinações para a consagração do altar. Quanto à aspersão do sangue, nós temos aí Êxodo 29:16, Levíticos 4:6, 5:9. O novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo deveria ser queimado fora do santuário. O escritor de Hebreus entendeu essas instruções como um aspecto da oferta de Cristo, que ele fez de si mesmo. Os regulamentos não deveriam ser seguidos no sacrifício dos holocaustos. Os regulamentos que deveriam ser seguidos no sacrifício dos holocaustos e na aspersão do sangue no altar, quando ele fosse construído, deveria ser: no primeiro dia, um novilho era sacrificado como oferta pelo pecado. No segundo, um bode era oferecido. E nos dias restantes, um bode, um novilho e um carneiro, eles eram oferecidos. Depois desse período de consagração, as oferendas regulares poderiam ter início. Verso 27. Compare também com 7 dias de dedicação do templo de Salomão, que está lá em 2 Crônicas 7, de 8 a 9. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas da comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, juntamente com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Hamate até o ribeiro do Egito. Os sacerdotes, que não eram membros do clã de Zadok, 43:19, haviam sido impedidos de servir como sacerdotes, 44:15. Ezequiel 43:1 diz que então me levou a porta que dá para o Oriente. E aí nós vemos o verso 2, eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. Esse é o verso de número 1 e o verso de número 2. Encerra esse capítulo com o verso 27. E cumprindo eles esses dias, será que ao 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos
e as vossas ofertas pacíficas, e vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Durante 7 dias, os sacerdotes deveriam fazer propiciação pelo altar, purificando-o, e assim eles estariam consagrando. No final desses dias de consagração, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentariam os holocaustos e o sacrifício de comunhão sobre o altar. Assim, Deus os aceitaria. Essa era a palavra final deste capítulo, versos 26 e 27. Amanhã nós estaremos aqui com o capítulo de número 44, o Ministério Sagrado de Jerusalém Restaurada. Fique com Deus, inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site Jamais Desista. Lá você vai encontrar a parte escrita da narrativa, com ilustrações, gráficos, tabela. Acesse o Jamais Desista com mais de 10 milhões de visualizações. A nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Às 8h30, Momento Missionário da Igreja aos Semeadores. E às 15 horas, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos, lá da Suécia, trazendo uma saudação para o povo de Deus, pregando e orando. A todos um bom dia, fiquem com Deus e vamos na nossa jornada. Em breve o Messias voltará. Estamos anunciando, pregando isso e aguardando a sua vinda, o seu retorno. Fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.